Olá, meus queridos, que bom nós podermos estar juntos aí, ainda mais num dia tão especial. Hoje, Dia dos Pais, né? Celebrando o Dia dos Pais, glórias a Deus por isso. Que grande oportunidade, né? E eu digo, Dia dos Pais, mas também dia de celebrar o dia do nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial, glórias a Deus, glórias ao nome dEle. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade, é tudo por Ele. E nós estamos aqui reunidos para cultuar mesmo o nome daquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, né? Jesus, Ele é digno, querido. Eu quero te convidar agora, nós estarmos orando, né? Atraindo a presença dEle, consagrando esse tempo a Ele que é digno de receber todo o louvor. Amém? Vamos atrair a presença do Espírito Santo, querido. Ore comigo, baixe a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim, Pai. Muito obrigado, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Pai, nós queremos consagrar esse tempo a Ti agora. Usa essa palavra para falar ao mais profundo do nosso coração e operar mesmo as mudanças necessárias. Pai, hoje é uma palavra específica sobre o Pai, mas eu sei, Senhor, que a Tua vontade e o Teu querer é a restauração das famílias. E eu quero pedir nesse tempo, Pai, abençoa cada família que estiver ouvindo essa palavra, Senhor. Abençoa cada casa, abençoa mesmo, Senhor, ajuda, vai à frente. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, aonde tem uma família desesperançosa, Senhor, que essa palavra entre lá, Senhor, e traga esperança na sua família, Pai. Que cada um saiba que é possível uma mudança. Eu quero pedir ao Senhor, restaura as famílias, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Então, hoje o tema da mensagem é, como eu falei, né, sobre os pais. Meu pai, meu herói. E eu quero ler um texto que está em Hebreus, querido, no capítulo 11, versículo 38, que diz assim, ó: homens dos quais o mundo não era digno. Olha só. E eu quero falar para você uma coisa, né? As histórias de super-heróis, queridos, eles mostram personagens que têm poder sobrenaturais, não é verdade? Eles têm um poder sobrenatural, voam, enxergam além, é um monte de poder ali, e eles são invencíveis, não é verdade? Mas isso, querido, não é muito diferente, não é verdade, das dificuldades enfrentadas por tantos pais de família que fazem de tudo, não é verdade? Que fazem até o que parece impossível para os seus filhos, né? Na criação dos seus filhos, não é verdade? Querendo lhe dar um futuro melhor, algo melhor, não é? Por outro lado, querido, também, muitos homens alcançam grandes conquistas, não é verdade? Em sua vida profissional, mas ao custo de perder, querido, os momentos mais importantes da vida dos seus filhos, né? Às vezes em nome de um ganho maior, melhor, não é verdade? Nos doamos ao trabalho muito assim e acabamos perdendo momentos especiais que poderíamos também ter com a nossa família e principalmente com os nossos filhos. E querido, se tem uma coisa que não para, é o tempo, né? Teu filho está pequenininho e a gente às vezes não vai aproveitando essas oportunidades dele ali de pequeno. Quando viu, ele já está um moço, e daqui a pouco, quando tu viu, ele está saindo de casa, está casando, está formando outra família. A gente acaba não aproveitando, né, esse tempo com a nossa família e com os nossos familiares. Por causa disso, querido, acabam perdendo o privilégio de vencer junto com a família, desde os momentos mais simples, não é verdade, aos momentos mais difíceis.
né? O maior heroísmo, querido, que um pai pode alcançar é estar presente em cada momento, em cada fase do seu filho. Os heróis da fé, querido, eu quero estar falando sobre eles. Nós falamos ali de Hebreus 11, e Hebreus 11 fala justamente sobre os heróis da fé, né? E esses heróis da fé listados ali em Hebreus 11 foram personagens da história bíblica que venceram grandes desafios através da sua fé em Deus, querido. Nessa lista a gente pode destacar 7 pais que foram vitoriosos tanto dentro de casa quanto fora dela, não é verdade? E eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que esses heróis da fé, que eles perceberam foi o seguinte, querido: o mais importante de tudo, a prioridade das prioridades, era a fé em Deus, querido, era crer no Senhor. Era saber que a vida deles estava na mão do Senhor e que eles precisavam perpetuar isso na vida dos seus filhos. Essa foi a grande vitória deles, você pode ter certeza. Mas eu quero estar falando algumas coisas agora sobre esses heróis da fé, não é verdade? Sobre esses heróis, eu listei alguns aqui, e o primeiro deles é Noé, né? Noé, querido, herói no trabalho. Olha só o que fala Hebreus 11 no versículo 7. Fala assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando Noé recebeu sua missão de construir uma arca, querido, também teria o privilégio de salvar a sua família. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós recebemos uma missão, não é verdade? Recebemos uma missão de Deus. E a primeira missão que nós recebemos é aceitar sim ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E com isso, olha só, existe uma promessa para cada um de nós, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pai, primeira missão sua, crê no Senhor Jesus, receber a salvação do Senhor e assim manter, não é verdade? Levar a salvação não só para você, mas também para toda a sua casa. Essa é a missão, salvar a família. Assim como Noé, né, construiu a arca e assim salvou a sua família, nós entramos nessa arca. A arca que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, querido. Olha só, e esse privilégio, né, de salvar em família, de Noé, que construiu a arca e salvou a sua família, nós vemos lá em Gênesis 6, versículo 18, e também no capítulo 7, no versículo 1, querido. Olha só, mas para essa construção, olha só, eles deveriam trabalhar em conjunto, a família toda, Noé com os filhos, para conseguir completar essa obra. Isso você vai ver lá em Gênesis 7:7. Olha só, com certeza eles tinham uma ótima convivência, não é verdade? Para conviver tanto tempo dentro de um barco e dividir as tarefas corretamente. Isso está lá em Gênesis 7:13. Olha só que coisa interessante. Hoje, querido, os pais e filhos, as famílias às vezes não conseguem ficar junto nem 5 minutos. Ficam 5 minutos, já estão tudo brigando. Já estão tudo um querendo o escalpo do outro. Hoje, sabe o que a gente vê dentro das casas? A família mudou. Eu lembro no meu tempo que os filhos, eu pelo menos, na minha adolescência, o que aconteceu? Eu tinha eu podia sair para brincar, né? Só que era o seguinte, não podia escurecer sem eu estar em casa antes, senão a orelha podia ter certeza, iria ficar desse tamanho, ia virar o jumbo, não é verdade? Porque a mãe já ia dar um peteleco ali e não tinha, meu Deus do céu. Só que hoje está diferente. É interessante porque hoje as famílias,
elas não saem mais de casa, elas ficam dentro de casa, eles todos. Os filhos não saem mais de casa, eles ficam, todo mundo, dificilmente vão brincar na rua, né? Sei lá, por causa de medo ou tantas outras coisas. A maldade tem proliferado de um jeito que a gente não conhece, nem o vizinho que está ao nosso lado, não é verdade? Só que é o seguinte, está todo mundo dentro de casa, mas está todo mundo longe um do outro, porque fica cada um na sua televisão, fica cada um no seu celular, fica cada um no seu iPad, tablet, sei lá no que, tá entendendo? Juntos, mas distantes, juntos, mas sozinhos. Olha que coisa, o que tem acontecido hoje. E quando tiram um tempo para de repente fazer uma refeição junto, se eles começam a conversar, não demora muito, estão brigando tudo. Como nós temos que mudar esse padrão, querido? Precisamos querer ter uma boa convivência com os nossos filhos. Pai, promova tempos com sua família, sabe, agradáveis, aonde isso sim vai guardar as lembranças, vão ser as lembranças que o seu filho vai guardar, pode ter certeza. Eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes nós temos nos gastado tanto, para dar tantos presentes bons para os nossos filhos, não é verdade? Glória a Deus por isso, se você pode, dê mesmo, não tem problema quanto a isso. Só que eu digo, não dê tudo, não vai dando tudo assim de mão beijada, porque ele não vai valorizar nada. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe o que teu filho quer? Não é presente, é presença, é a sua presença, é a sua amizade, é o seu relacionamento, e isso nós precisamos nutrir, querido, desde pequeno, ser amigos dos nossos filhos. Pode ter certeza, eles querem isso, e para que isso aconteça, precisa ser nutrido desde ter idade. Mas de repente você pensa, poxa, mas eu não fiz isso, então agora não tem mais tempo. Querido, com Deus tudo é possível. Batalhe, comece, persevere. Eu tenho falado para muitos pais, pai, comece a fazer seu culto domiciliar, mas faça um tempo muito legal disso. Vai lá, ministra uma palavra à mesa, vão comer junto, vão brincar, vão dar risada, proporcione esse clima. Fez a primeira vez, deu errado, persevere, continue, não desista, vai dar certo, Deus vai virar essa chave. Comece a orar pela sua família, pode ter certeza, Deus é o Todo-Poderoso, capaz de fazer virar essa chave na sua casa, sim. Creia e persevere. Querido, nós não sabemos quanto tempo a arca demorou para ser construída, não é verdade? E eu tenho certeza quanto perrengue eles devem ter passado para construir essa arca. Só que é o seguinte, eles perseveraram, continuaram fazendo ela. Olha só, mas do primeiro momento em que a Bíblia cita lá, olha só o que fala: era Noé de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Está lá Gênesis 5:32. Noé tinha 500 anos, quando começou ali, já que criou os filhos. Até o momento em que a arca ficou pronta, passam 100 anos. 100 anos, querido. Gênesis 7:6 diz assim, ó: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Uma lição de perseverança, determinação e unidade desta família, querido. Queridos, às vezes nós estamos ali, passamos um dia difícil, já estamos querendo desistir da nossa família. Não seja assim. Persevere até o fim, porque vai dar certo. A figura paterna, querido, deve ser um exemplo de trabalho. Como chefe da família, o pai deve ir à frente em tudo o que fizer, sendo referencial para os filhos. Isso não significa colocar o trabalho acima da convivência familiar, queridos, mas estar sempre fazendo as coisas juntos, aproveitando o tempo ao máximo. Querido, pai é exemplo de trabalho, você pode ter certeza. Olha só, eu lembro
eu e a minha esposa, nós sempre fomos muito envolvidos com o ministério, mesmo antes, quando nós tínhamos um trabalho também, né, fora, né, nós não trabalhávamos só no ministério integral, nós fazíamos, sempre fui muito envolvido, mas eu lembro, querido, o meu filho nunca foi impedimento, primeira coisa, para fazer nada no reino de Deus, e segundo, ele nunca foi um estorvo, nunca. Nós sempre levávamos ele junto. Aonde nós íamos, ele ia fazer um discipulado, ele ia junto, e nós ia fazer uma visita, ele ia junto, estava junto com a gente em todo o tempo. Ele cresceu nesse ambiente. Eu lembro quando o Bruno era pequeno e ele descobriu que não era todas as pessoas que tinham Jesus. Ele ficou inconformado, ele dizia: pai, como assim que tem pessoas que não têm Jesus? Ele ficou inconformado, sabe, porque era a vida dele era com pessoas que tinham Jesus e tal, então ele pensava que todo mundo tinha Jesus, e a gente teve que explicar tudo certinho para ele e tal, e até da nossa missão como cristão de estar levando o evangelho para outras pessoas, sabe, então o meio que nós criamos os nossos filhos, querido, vai ser o meio que eles vão se identificar, você pode ter certeza. Só que hoje eu tenho uma grande preocupação, sabe por quê? Tem pais, querido, cristãos, eu não estou falando para pai do mundo. O pai que é do mundo, querido, ele não vai ensinar Deus, ele vai ensinar outras coisas, não é verdade? Os seus valores, não é verdade? Só que nós como cristãos, eu digo, e é para esse pai que eu quero estar falando, querido pai, você deixa de ir ao culto, deixa de ir à célula, teu filho não vê você buscando a Deus, não vê você meditando na palavra, sabe? O que você está ensinando para o seu filho? Você está entendendo a importância que tem de nós nos apresentarmos, de sermos pessoas fiéis a Deus, querido, para os nossos filhos receberem a semente da fidelidade a Deus também. É isso que nós precisamos, vale a pena. Querido, eu vou dizer uma coisa, hoje de repente seu filho é pequeno, mas eu quero te dizer que ele cresce, e cresce muito rápido, e o que você semeou na vida dele quando ele for pequeno, você vai colher quando ele ser grande. E a palavra de Deus diz, ensina, inculca, é isso, e esse ensinar não é somente palavra, é ele ver nas nossas atitudes, ensina o caminho que o nosso filho deve andar, e quando ele ser velho, não se desviará dele. Ai, mas agora, falhei até agora, meu filho já está crescendo, já está tudo, querido, hoje é o dia que o Senhor fez, comece hoje, colha o que tiver que colher, mas mude a semente, comece a plantar mesmo, invista no seu filho. Mas ele já é casado, invista nele do mesmo jeito, pode ter certeza, ainda dá tempo, enquanto há fôlego de vida, há esperança, você pode ter certeza. Cremos num Deus fiel, cremos num Deus todo-poderoso, que pode mudar toda e qualquer circunstância, então creia, seja um exemplo para o seu filho. Segundo, querido, Abraão, ele foi o herói da fé, amém? Olha só o que fala Hebreus 11:17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Hebreus 11:17, queridos, a maior riqueza para a vida de Abraão era seu filho Isaque, imagina, né? Isso está lá em Gênesis 21, versículos 5 ao 7, pensa bem, a Sara, querido, era estéril, não poderia dar um filho para Abraão, mas o que aconteceu? Deus operou um milagre, deu um filho para ele, e Abraão já tinha 100 anos, pensa bem o milagre que aconteceu, eles não tinham uma relação, não tinha mais nada, de repente Deus opera um milagre nele, opera um milagre nela, e eles têm um filho, imagina como eles amavam a esse filho, e justamente esse filho que eles tanto amavam, Deus pede ele em sacrifício, e Abraão o que fez? Pela fé, e ofereceu o filho, querido. Sabe o que a palavra fala? Isaac perguntou para Abraão: pai, nós temos tudo aqui, temos a lenha, temos o cutelo, que é a faca para imolar o cordeiro, temos tudo, só temos o fogo,
eles tinham que levar o fogo, não tinha fósforo naquela época, eles tinham tudo para fazer o sacrifício, só não tinham, querido, o cordeiro. E Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Sabe o que Deus, Jesus, Noé, Abraão falou para Isaac: Deus proverá. Por isso que ele é o pai da fé, querido. Ele creu no milagre e Deus fez o milagre na vida dele, não é verdade? Deus proveu. Eu gosto desse texto, sabe? Porque esse texto dá uma noção de perspectiva. Abraão, querido, pensa bem assim, ó, num lado da montanha estava Abraão subindo com Isaac. Aos olhos de Abraão, ele iria sacrificar Isaac. Ele cria no quê? Que Deus iria prover. Ele crê que Deus poderia ressuscitar a Isaac. Ele cria, não tinha. Então ele foi lá e fez mesmo, mas ele não tinha visão do todo. E do outro lado vinha subindo o cordeiro, querido, a ser sacrificado. Abraão não via, mas a perspectiva de Deus é muito mais ampla do que a minha e do que a sua. Deus via o todo. Deus em nenhum momento queria o sacrifício de Isaac, querido. Deus queria ver o coração de Abraão. Era isso que Deus queria fazer. E o que aconteceu? O coração de Abraão foi provado, Abraão foi aprovado e Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Glórias a Deus por isso, querido. Olha só, a maior riqueza para a vida de Abraão era o seu filho Isaac, né? Como eu já falei, e foi isso que Deus lhe pediu para que entregasse como prova do seu amor a Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis 22:2. Abraão já tinha dedicado Isaac aos 8 dias de idade, está lá em Gênesis 21:4. Por isso sabia que seu filho pertencia a Deus. Sua fé, querido, era tão firme que chegou a profetizar que, olha só, está lá em Gênesis 22:8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, como eu falei antes. Abraão, querido, estava pronto a obedecer. Hebreus 11:19 diz assim, ó: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Hebreus 11:19. Deus livrou Isaac e firmou a sua aliança com a descendência de Abraão, que embora não teve muitos filhos, foi chamado de pai da fé, querido. E hoje podemos dizer, lá em Romanos 4:16 diz assim: Abraão é pai de todos nós. Ele foi pai de multidões, querido, pai de nações. Glórias a Deus. A maior herança que um pai pode deixar para seus filhos, querido, são os valores. De todos os valores morais, a fé supera em grandeza, além de ser eterna, queridos. Nada é mais poderoso que a fé na vida de um homem. Então, o maior investimento que um pai pode fazer na vida dos seus filhos é ensinar a crer em Deus. Olha só, e lutar também pelos seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. Pai é exemplo de fé. É isso que eu digo. O pai que tem o coração alinhado com o coração de Deus, sonha os sonhos de Deus e vai ao além, querido. Vai além, porque Deus o leva para a realização desses sonhos, pode ter certeza. 3, querido, Isaac, herói da bênção. Olha só o que fala Hebreus 11:20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Isaac tinha o sonho de ser pai, querido. Então, olha só, Gênesis 25:21 fala assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher,
concebeu. Amém. Ensinou seus filhos na promessa de seu pai Abraão e os abençoou para que dessem continuidade à herança que receberam do Senhor. Isso você vai ver lá em Gênesis 27, versículos 30 ao 33. Apesar de Jacó ter trapaceado seu irmão Esaú, querido, tendo roubado a sua primogenitura, a intenção de Isaac era abençoá-los igualmente, embora tivesse, que seguir a tradição de começar pelo primogênito. Ele não precisava ter feito falcatrua, não é verdade? Deus tinha uma promessa para ele, assim como Deus tem uma promessa para você, querido. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Espere, e eu quero te dizer que Deus não precisa da tua ajuda para cumprir a promessa dele na sua vida. Deus é poderoso. Espere e confie, ore, pergunte ao Senhor. Muitas pessoas recebem a promessa de Deus e sabe o que fazem? Sai por aí fazendo tudo na sua força, e Deus não vai fazer. Assim como Jacó também não recebeu. O que Jacó recebeu? Assim como ele usurpou, ele também foi usurpado, não é? Jacó foi lá e quis fazer a coisa na sua força, no seu braço, e se arrombou, para falar bem a verdade. Por quê? Porque ele foi lá e Labão também roubou ele. Ele casou com uma filha, Labão deu outra, teve que trabalhar não sei quanto tempo para Labão, e depois ainda para fugir, teve que sair fugido, não é verdade? Então, querido, Deus não precisa da nossa ajuda em nada, pode ter certeza. Olha só, um pai precisa abençoar seus filhos. Repita comigo: um pai precisa abençoar seus filhos. Pai amado, eu vou dizer uma coisa para você: não deixe sair palavras de maldição para a vida dos seus filhos. Quebre isso em nome de Jesus, peça perdão, quebre essa palavra maldita que de repente você declarou sobre a vida dele. Abençoe o seu filho e não amaldiçoe, não é verdade? Um pai precisa abençoar. Uma reprovação ou crítica marca profundamente os filhos, se não receberem incentivos dos pais. Queridos, se a única coisa que sai da sua boca para os seus filhos são críticas e reprovações, queridos, você não está o estimulando a crescer. Abençoe ele, diga para ele que ele é uma bênção, e quando você ter que corrigir ele, acertar alguma coisa, você pode ter certeza que ele não vai receber aquilo ali como uma condenação, mas sim como um estímulo para que ele melhore ainda mais. Por isso que as palavras que tem que sair da nossa boca são palavras de bênção e não para amaldiçoar ele. Olha só, por isso é importante elogiar e principalmente abençoar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: como nós temos que voltar a abençoar. Sabe, os filhos, eu lembro lá, quando eu era criança, que a gente pedia aos pais: a bênção, pai, a bênção, e o pai ia lá: Deus te abençoe, meu filho. E nós não temos noção do poder que há da bênção do pai sobre a vida dos filhos. Como nós temos que voltar a isso? Pai, volte a abençoar o seu filho, declare a bênção de Deus sobre a vida dele, não é verdade? A bênção paternal tem poder, sendo o pai autoridade espiritual sobre os filhos. Pai é bênção para os filhos. O mundo está dizendo totalmente ao contrário, que pai não tem problema, que pai não sabe de nada, que pai é um careta, que pai não... Não, querido. A bênção do pai sobre a vida do filho é poderosa, você pode ter certeza. Quarto, querido, Jacó, olha só, Jacó, herói na profecia. Hebreus 11, 21 fala assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aleluia. Olha só, Jacó aprendeu com seu pai, o temor de Isaac, está lá em Gênesis
31, 42. Foi um homem que teve experiências sobrenaturais com Deus, está lá em Gênesis 32, 22 ao 30, via anjos, está lá em Gênesis 32, 1, tinha sonhos inspirados, está lá em Gênesis 28, do 10 ao 17, e ergueu altares em adoração ao Senhor, está lá em Gênesis 35, do 1 ao 3, querido, ensinou seus filhos a temer a Deus com fidelidade. Olha só, Gênesis 35, 2 diz assim: disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha só, embora seus filhos o desobedecessem muitas vezes, querido, como a gente vê em Gênesis 34, do versículo 25 ao 31, e chegaram até a vender seu irmão José, está lá em Gênesis 37, do 1 ao 29, a história de José. Mesmo assim, Jacó sabia que seus filhos eram queridos. Olha só, lá em Gênesis 33, 5 fala assim: os filhos que Deus agraciou a teu servo, que eram bênção para a vida dele. O fim da história de Jacó foi o momento, querido, que lá em Gênesis 49, 1 fala assim, ó: chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha só, e profetizou sobre a vida de seus filhos, então morreu confiando que Deus lhes daria um futuro abençoado. Profetizou sobre a vida de seus filhos, então morreu, querido, sabendo que Deus iria cumprir a sua promessa. Olha só, está lá em Gênesis 49, 33, profetizou que seus filhos voltariam para a terra prometida, para Canaã, querido. Está lá em Gênesis 48, 21, lembre-se disso. Eu quero que você grave isso no seu coração. Nossas palavras têm poder, querido. As suas palavras têm poder, tanto para bem quanto para mal, tanto para bênção quanto para maldição, querido. Você pode ter certeza, isso está lá em Provérbios 18, 21. Tudo que um pai diz que o filho vai ser, determina o seu futuro, positivamente ou negativamente. Lembre-se disso. Não declare palavras de morte, palavras de derrota sobre a vida do seu filho. Por isso é importante profetizar bênção na vida dos filhos, querido, ministrando um futuro de prosperidade, um futuro de vida com Deus, um futuro de um homem, de uma mulher cheios da presença do Senhor, que terão a vida de Deus dentro de si. Profetize sobre a vida do seu filho, que vão ter filhos abençoados, as tuas gerações abençoadas, em nome de Jesus. Pai, profetize a bênção de Deus sobre a vida do seu filho, amém? Olha só, 5, José, querido, herói em fidelidade. Olha só o que fala Hebreus 11, 22, fala assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos seus filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Hebreus 11, 22, com seu pai, José aprendeu a sonhar e tudo se realizou. Está lá em Gênesis 45, do 8 ao 15. Perdoou seus irmãos porque sabia que Deus tinha um propósito em sua vida. Está lá em Gênesis 50, do 18 ao 21. Pediu ao seu pai Jacó que abençoasse seus filhos Efraim e Manassés. Está lá em Gênesis 48, 11 a 22. E José também abençoou seus filhos, querido. Está lá em Gênesis 41, 50 a 52. Antes de morrer, José profetizou que os filhos de Israel voltariam para Canaã e pediu que levassem seus ossos dali. Está lá em Gênesis 50, dos versículos 22 ao 26. José foi um exemplo de fidelidade e reconhecia que Manassés e Efraim eram filhos que Deus o deu. Está lá em Gênesis 48, 9. Querido,
Sabe qual é a fidelidade de José? Mesmo diante da adversidade, ele não se deixou corromper, querido. A mulher lá de Potifar queria ter relação com ele, e ele não aceitou isso, querido. Olha só que coisa tremenda. Não se deixou levar pelas coisas dessa vida, porque ele não queria desagradar o coração de Deus. José era fiel, andava em fidelidade. A fidelidade é uma grande lição de vida que os pais podem passar para os filhos. Tudo que o pai faz é visto pelos filhos, e o exemplo é a marca que marca a sua vida, querido. É pelo exemplo que nós marcamos a vida dos nossos filhos. Olha só o que fala Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Queridos, eu vou te ensinar uma coisa. Não deixe que a mentira, a fofoca, seja o que você perpetua na vida dos seus filhos, querido. Sabe esse negócio assim, fala que eu não estou em casa. Inventa uma historinha lá. Querido, isso é mentira. E é isso que você está ensinando os seus filhos a fazerem. Querido, sabe quando você é aquele meia boca, me perdoa falar isso. Sabe quando você é aquele que faz as coisas religiosamente, faz as coisas é negligente nas coisas de Deus? Quando você não é fiel, é isso que você está perpetuando na vida dos seus filhos, querido. Seja fiel, faça tudo que Deus colocar na sua mão, querido, com muito zelo e temor e tremor diante de Deus, e é isso que nós vamos passar. Passe o amor do Senhor para a vida dos teus, querido. É isso que nós precisamos estar ensinando. A fidelidade a Deus e a família são marcas que um pai precisa deixar aos filhos, marcando-os com valores como a lealdade, querido. Seja leal. Pai é exemplo de fidelidade. 6, querido, Moisés, estamos caminhando já para o final, herói no sacrifício. Hoje a gente as pessoas estão quase abolindo isso do seu dicionário, né? Ninguém mais quer sacrificar nada, gente. Todo mundo quer ficar no conforto, todo mundo quer ficar a seu bel prazer, mas nós precisamos fazer sacrifícios por amor a Deus, querido. Olha só o que fala Hebreus 11:28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés, querido, dedicou sua vida ao povo de Deus que estava no Egito para livrá-los da escravidão, mas também teve uma família. Olha só, 1 Crônicas 23:15 fala assim, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Eles teve filhos, né? Embora não tenha sido criado por seu pai Anrão, que está lá em Êxodo 6:20, e sim pela filha de Faraó, fala lá em Hebreus 11:24, tinha um referencial de Deus como um pai, e ensinou o modelo patriarcal para os filhos de Israel. Querido, o que é esse modelo patriarcal? É o pai, a autoridade na sua casa, e não a mãe, querido. A mãe é auxiliadora idônea, querido, anda junto com o marido. Jesus é o cabeça da casa, o pai é o cabeça da família. Vocês estão entendendo? É o cabeça da esposa, e é isso que nós temos que entender e temos que andar assim. Mulheres não têm estrutura para serem a cabeça da casa, e é por isso que tem tantas mulheres com depressão, oprimidas, porque assumiram um papel ao qual elas não estão prontas para assumir. Maridos, se posicionem como homens de Deus, pastores e sacerdotes das suas casas, tratando as suas esposas como mulheres frágeis que são, cuidando, amando delas. É isso que nós precisamos estar fazendo, é isso que nós temos que fazer, querido. Esse é o modelo patriarcal que Deus determinou. Mulher também não é capacho, querido. Mulher é para andar do lado, é por isso que Deus tirou ela da costela e não dos pés, querido. Mulher não é tapete,
pode ter certeza, é para andar do seu lado, os dois juntos, na mesma missão de fazer com que a sua família sejam abençoados. É isso, os dois andando, cumprindo cada um o seu papel, a qual Deus os designou. É isso que nós temos que entender. É essa a família a qual Deus planejou, é essa família que será abençoada. Moisés também, querido, respeitava o seu sogro Jetro, que o acolheu em sua casa em Midian, e aceitava os seus conselhos, querido. Isso está lá em Êxodo 18, de 1 a 10. Ouça a voz dos mais velhos, querido. Eles têm uma coisa: experiência. Nunca esnobe, nunca se ache melhor do que seu pai, sua mãe, do que os seus sogros, querido, porque eles têm uma coisa que você não tem ainda: vivência. Pode ter certeza. Eles podem fazer coisas que você não concorda, sim, pode ser. Por isso é que você tem a sua vida, por isso que a palavra fala: tomará o homem a sua mulher, sairá da casa dos seus pais e começará uma nova família, querido. Sim, mas você deve dar ouvido, porque às vezes muitos erros que eles cometeram, você também não vai precisar cometer. Ouça os mais velhos, o conselho, não é verdade? Olha só, a vida de Moisés foi um exemplo de dedicação a Deus. Viveu em resignação pelos desertos e abrindo mão do conforto do Egito para guiar o povo de Deus. Está lá em Hebreus 11, 23. A sua maior preocupação era com os filhos de Israel, sentindo-se como um pai do povo. Ele era o pai de todos ali, não é verdade? Ele se sentia assim. E através da Páscoa, querido, ensinou para os pais que celebrassem com seus filhos o sacrifício do cordeiro que protegia as famílias. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós pais, como temos que restaurar a comunhão, com os nossos filhos. Querido, sabe a ceia do Senhor? Quem sabe uma vez por mês aí, você começa a fazer a ceia do Senhor na sua casa, sabe? Fazendo um dia muito agradável com a família, ali todo mundo junto, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez, sabe? E faça a ceia do Senhor na sua casa, você como pastor, como sacerdote do seu lar, ministrando uma palavra para sua esposa e para os seus filhos, querido. Seja um homem de Deus dentro da sua casa. Quando o pai de família se sacrifica pelos filhos, isso nunca será em vão, querido, pois a recompensa vem de Deus. Muitos pais dão aos filhos tudo o que nunca tiveram, desejando-lhe o melhor. Está lá em Mateus 7,11. O mais importante é oferecer tudo o que fizer em sacrifício a Deus, que recompensa por tudo, querido. Querido, como os nossos filhos têm que ver na nossa vida que vale a pena servir ao Senhor, querido. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Pai, seja um exemplo de sacrifício a Deus. 7. Josué, herói na decisão, querido. Olha só, Hebreus 11:30 diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Queridos, Josué foi um exemplo de pai, decidindo pelo bem de sua família. Quando o povo, querido, de Deus estava fraco na sua fé, Josué o chamou a tomar uma posição de voltar para Deus. Ele disse: escolhei hoje a quem servais, não é verdade? A Deus ou aos ídolos? E apresentou sua determinação de que, olha só o que ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso está lá em Josué 24:15, querido. Olha só, sabe o que me fala isso aqui? Ele não se deixou influenciar pelos outros, querido. Ele era determinado e decidido. Querido, vocês servem quem vocês quiserem, mas eu vou servir ao Senhor. Ah, mas estão rindo de mim, eu vou servir ao Senhor. Ah, mas estão me caluniando, eu vou servir ao Senhor.
Não interessa o que os outros estão dizendo, fazendo, falando, não interessa. Eu permaneço firme e fiel, querido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um dos 2 únicos sobreviventes dentre os que saíram do Egito, porque o povo pecou contra Deus, mas Josué permaneceu firme com a sua família, servindo ao Senhor, querido. Josué era um homem guerreiro e determinado a vencer obstáculos. Todo pai de família precisa ser determinado para não perder o foco. Não perca o foco, querido. Tenha Jesus como alvo. Você sempre olha para Ele. Você sabe para onde está indo. Tudo te leva para o Senhor. Se tem algo fazendo você perder o foco, largue isso, pode ter certeza. Somente com muita luta é que se alcança os objetivos na vida. Como líder da família, o pai precisa tomar decisões importantes. E a principal delas é que a sua casa seja um lugar da presença de Deus, queridos. Antes de cada decisão, procure a orientação divina que te mostra o que é melhor para o seu lar. Pai, querido pai, você precisa orar, meditar na palavra de Deus, buscar o Senhor para ter a direção certa e clara do Senhor, do que fazer, de como fazer e de quando fazer. O Senhor nos dá orientação completa em todas as coisas. Querido pai, coloque as suas decisões na mão de Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus te criou para ser abençoado. Deus te criou para que você tenha vida plena e abundante. Deus te criou para que você e a sua casa andem debaixo da bênção e do favor de Deus. Mas a decisão é nossa, de como nós vamos viver. Querido pai, levante-se nesse dia tão especial, o dia que Deus fez para homenagem dos pais, olha só, e homenagem a Ele mesmo, para nos despertar, para como Ele vai fazer a nossa casa ser uma casa abençoada. Seja esse homem de Deus dentro da sua casa, que busca a presença de Deus e o favor de Deus em todas as coisas, e tenha uma família abençoada em nome de Jesus. Vamos orar novamente? Pai, nós queremos pedir ao Senhor mesmo, nos abençoe nesse tempo, Senhor, para que a gente experimente realmente do Teu favor em nossas vidas. Pai, nos ajuda a sermos homens de fé, Senhor, a andarmos mesmo segundo a Tua perspectiva, Pai, a tomarmos decisão guiados totalmente por Ti, Paizinho. Abençoa cada pai, cada família, Paizinho, que está ouvindo essa ministração, Senhor, e ajuda, coloca fé em seus corações, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, abraço.